Bom dia, terceiro ano, né? Terça-feira, hoje, dia 9 de junho, né? Hoje a gente tem história e português. A gente vai começar com história, que são exercícios, né? Para praticar. Na página 40 e 41. O que são patrimônio históricos? O que são patrimônios históricos, hein? Você sabe? São monumentos, né? Ou lugares que possuem valor por nos contarem sobre o passado. O que significa isso? Uma coisa assim, antiga, né? Que hoje a gente relembra que existiu, né, no passado, mas que aquilo ali é uma coisa histórica, que ele ainda continua na nossa cidade, né? Eu vou colocar um videozinho para vocês depois, que mostra algumas coisas de Resende, como é que era e como é que está, tá bom? Leia a reportagem a seguir e depois responda ao que se pede. Inaugurado no dia 30 de abril de 2015, o Shopping Cidade de São Paulo ocupa o terreno onde antes ficava a mansão de conde italiano Francisco Matarazzo, no número 1230 da Avenida Paulista. As obras duraram 4 anos, mas a movimentação em torno do terreno começou em 1989. Membros da família Matarazzo teriam tentado, sem sucesso, derrubar com explosivos o casarão de 19 quartos e 16 salas. A justificativa oficial foi que o imóvel estava com problemas hidráulicos, o que exigiria muitos gastos. Mas para os técnicos da prefeitura daquele período, o real motivo seria escapar de um processo de tombamento. Um ano depois, a então prefeita Luísa Erundina decidiu desapropriar a mansão para instalar no local o Museu do Trabalhador, que nunca saiu do papel. A obra do centro de compras, que tem 160 lojas em 5 pisos, funcionou como uma espécie de escavação arqueológica. Foram encontrados tijolos com as inscrições IRFM, Indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo, que agora encontram-se guardados no escritório dos administradores, né? Aí embaixo tem 2 imagens, né? A mansão, né, Matarazzo, e o shopping, né, na cidade de São Paulo, que depois foi inaugurada. Olha. Qual é o tema da reportagem? Do que fala a reportagem aqui, né? Primeiramente, demoliu, né, alguma coisa, né? Demoliu o quê? A mansão, né? Para construir o quê? Um shopping, né? Então fala do quê? A demolição, né, é um patrimônio histórico para a construção de um shopping center, que demoliu o Matarazzo para construir o shopping. Qual patrimônio histórico é citado na reportagem? Qual que é? Você acha que há algum problema em se demolir um patrimônio histórico e construir outra coisa em cima? O que vocês acham? Você acha que tem problema? Hein? Como é que você vai destruir uma coisa, né, um patrimônio histórico? Né? Sabe? Mesmo a pessoa sabendo da importância que ele tem para destruir. Mas acontece isso, não foi destruído aqui para poder construir o shopping. E hoje em dia as pessoas fazem isso mesmo. Ah, vou derrubar, tem uma casinha. Vamos supor, tô com uma rua cheia de comércio, mas tem uma casinha ali. Ah, vou tentar comprar aquilo ali para destruir aquilo ali, para fazer um outro comércio. Hoje é muito natural, as pessoas fazem muito isso. Então, a gente tem que ter aquela importância de estar cuidando do patrimônio histórico, né? No caso, a delegação lá dos prefeitos, quem está ali no município onde a gente mora, no caso Resende, que tem para estar orientando, tem vários, depois tem na Câmara tem os vereadores, tem, né? Tem, tinha o... esqueci o nome dele de novo, historiador, não sei o que, Rosa. Ele até faleceu daqui de Resende. Até falei para vocês na aula passada. E esqueci o nome dele de novo, me deu um branco. Então, historiador, que é lá perto da Câmara, que é lá na Matriz. Então, tem muita coisa assim. Ainda tem coisas aqui também em Resende, como em outras cidades também. Vamos testar. Todas as cidades brasileiras são iguais e por isso não é preciso estudá-las? Tem histórias e podemos pesquisar fontes para entendê-la melhor? Foram fundadas em 1500, tem mais de 1 milhão de habitantes. É uma só.
Sobre a origem das cidades brasileiras, podemos dizer que cada uma possui uma história? Cada um tem a sua história, né, gente? Resende é uma, lá no São Paulo tem outro município que é outro, no Rio de Janeiro também, Niterói, então assim vai. Todas foram planejadas por engenheiros, a grande maioria foi construída pelos portugueses, algumas foram compradas por indígenas, uma só. O que a gente viu aí? Para concluir, é importante conhecermos a história da cidade que vivemos. Todas as cidades têm patrimônio histórico. As características das cidades ajudam a entender parte dos costumes de seus habitantes, tá? Aí a gente vai parar por aí, tá bom? Em história. Aí nós vamos para o português, que vai ser da página, começar na página 114. Vida de atleta, tá bom? Você gosta de praticar esporte? Sempre tem alguém, às vezes, participa, né? Joga um futebol, faz um jazz, faz uma capoeira, né? Alguma coisa vocês fazem, é aquele que não faz natação, né? Você costuma acompanhar as novidades e as competições referentes ao seu esporte preferido? Aqui em casa, são 2 meninos, né? O mais velho gosta muito de futebol, então ele joga bastante futebol, mas gosta também de ver luta, essas coisas. Então ele também se interage, procura saber muito sobre isso, entendeu? Acho que cada um tem um interesse, né? Tem gente que gosta de atletismo, que eu tô falando, tem gente que gosta, né, de nadar, bacana. Que modalidade esportiva a foto mostra? Esse esporte é muito praticado no Brasil? Tem aqui no Brasil gelo? É muito praticado aqui? Vocês vão dar a opinião de vocês, se tem ou se não tem, tá bom? Na 115. Praticar esporte é muito importante para a saúde e o bem-estar de todos, crianças, jovens e adultos. A prática regular, de esporte previne doenças e auxilia no desenvolvimento físico e na interação com outras pessoas. Pode ser praticado por lazer ou profissionalmente. Assim, é aconselhável que você conheça diferentes modalidades para encontrar aquelas que mais gosta. Cada modalidade esportiva tem as próprias regras e equipamentos. Complete a imagem dos esportistas abaixo com o equipamento que está faltando para o material 4. Vocês vão ver. O que cada um está faltando, vocês vão estar completando, tá? Lá no complementar 4. A Sheila não pegou para preparar, ó. Aqui, já achei. Tá aqui embaixo, ó. Uma raquetezinha de ping-pong, uma bola, uma de tênis, um skate e outra bola de vôlei, tá? Vocês vão colocar cada um em cada círculo aqui, tá bom? Uma coisa que o esporte, eu vi tênis aqui. Meu filho adora ver tênis, meu mais velho assistir. E nunca jogou tênis. Nunca jogou. E ele adora ficar assistindo. Meio que engraçado, né? Às vezes a gente não precisa estar praticando aquele esporte para estar gostando. Você vê, ele nunca jogou e adora ver. Aqui em casa a gente já viram o squash, que é uma raquete menor que um tênis. Ela é menorzinha e mais comprida, que joga assim, é jogado na parede, esse jogo. Ele conhece, mas também nunca jogou. Quem jogava, fazia, era meu marido. E ele adora tênis, adora assistir torneio de tênis. E nunca fez, nunca assistiu, nunca, nem, acho que viu pessoalmente, assim, acho que ele nunca viu. Só na televisão mesmo. Vamos lá. Na 116 é entrevista. As entrevistas são uma boa forma de conhecer alguém. Qualquer pessoa pode dar uma entrevista, desde que possa falar de sua vida e das coisas que já fez. Já leu, ouviu alguma entrevista com um atleta que admira? Lê a entrevista que a patinadora Isadora Williams deu a um jornal. Isadora faz história para o Brasil, né? Ela nasceu em Marietta, no estado de Geórgia, nos Estados Unidos. Mas o fato de a mãe ser brasileira lhe deu dupla de cidadania. Aos 22 anos, e fã de Anitta, a patinadora Isadora Williams afirma que sempre quis competir pelo Brasil. Nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang, deve ser isso, na Coreia do Sul, realizados em fevereiro, ela entrou para a história do esporte nacional ao se tornar a principal sul-americana e garantir classificação para a final da patinação artística
artística em uma edição da Olimpíada. O feito, segundo ela, vai ficar guardado para sempre na memória. Mesmo sem falar português fluente, Isadora respondeu por e-mail algumas questões do Joca. E você confere a seguir um pouco da história da atleta. Olha, aí tem esses em negrito, né, que estão mais fortes, é a pergunta. Como americana, por que escolheu competir pelo Brasil? Aí ela respondeu, na verdade tenho dupla cidadania por ser filha de mãe brasileira. Desde quando comecei a praticar patinação, queria representar o Brasil. É o meu país também. Você chegou a tentar a seleção norte-americana de patinação? Não. Em nenhum momento eu tentei a seleção norte-americana. Sempre quis competir pelo Brasil. Como começou a patinar? Comecei aos 5 anos, quando minha família me levou a um rink de patinação artística pelo de onde morávamos. Gostei e desde então o esporte faz parte da minha vida. Como e onde são os treinos? Quantas horas por dia você dedica a elas? Atualmente treino no Flood Hall, arena localizada na Universidade Montclair, New Jersey, que é na Nova Jersey, né? Onde estudo. Eu treino de manhã e à tarde, 5 ou 6 dias por semana, e faço academia 2 vezes por semana. Minha preparação ainda inclui sessões de fisioterapia e massagem para recuperação muscular, né? Porque dá muita coisa, muita força, muita gesticulação, então a fisioterapia ajuda, né? Qual a maior conquista e a maior decepção na carreira? As maiores conquistas foram as 2 classificações nos Jogos Olímpicos. Já a maior decepção foi o último lugar na Olimpíada Sochi em 2014, quando voltei e não queria mais patinar e cheguei a odiar o esporte, mas depois a saudade bateu forte. Olha, ela já odiou, ela praticava, odiou e voltou. Quais são os seus ídolos? Eu admiro muito o César Cielo, que é natação, né? A Sara Menezes e a Rafaela Silva, ambas do judô. Gosto da Michelle Gan, da Mauazada e da Carolina Coster. Todas patinadoras. Ah, essa Carolina é conhecida, agora essa outra eu não sei quem que é não. Fora do esporte, gosto muito da Anitta. Ainda admiro o Neymar e o Gabriel Medina, olha aí. O Neymar, vocês conhecem. A Anitta também. O Gabriel Medina é o do surf, né? Qual a importância do seu feito na Coreia do Sul? Foi muito bom. Eu consegui ir para as finais, era um grupo muito forte. Das 30 melhores patinadoras do mundo, fiquei entre as 24. Não fui tão bem no programa longo. Mas quero ficar com a lembrança do meu programa curto para sempre. E que lembrança você vai levar para Pyeongchang? A melhor do mundo e que eu quero guardar para sempre. Fiz história ao ser a primeira atleta brasileira e levar o país à final da patinação artística. Antes da final, você treinou ao som de Vai Malandra, da Anitta. Você costuma ouvir música brasileira? Quais são os cantores favoritos que você, né? Ela diz que adora música brasileira. Ela é muito eclética, gosta de tudo, né? Amo a Anitta, acho o funk muito legal e divertido. Eu também adoro Margareth Menezes, Jorge Benjor e Roberto Carlos. Qual a emoção de ser porta-bandeira no encerramento dos Jogos? Foi maravilhoso estar lá carregando a bandeira do Brasil. É algo surreal. Talvez não exista palavra suficiente para descrever isso. Que tipo de suporte a Confederação Brasileira de Desportos no Gelo dá a você? A CBDG paga parte dos meus treinos. Sem essa ajuda financeira, eu não chegaria onde cheguei. Os esportes de inverno são muito caros. E eu também tenho ajuda do Ministério do Esporte com a Bolsa Atleta. Você pretende mudar para o Brasil? Mudar não, mas pretendo passar algum tempo e conhecer lugares que sempre tive vontade, como a Bahia e Tiradentes, em Minas Gerais. Também quero passar mais tempo com minha família mineira. Quais tipos de títulos você conquistou na sua carreira? As minhas 2 participações olímpicas em 2014 e 2018 e as 2 participações em mundiais 2013 e 2017 também conquistei a medalha de ouro no Sofia Trop, na Bulgária, em 2017, e conquistei outras 5 medalhas em torneios internacionais de patinação artística. Que dia você daria para quem quer praticar? Que dica para quem quer praticar esporte? A patinação pode ser praticada de 2 formas, por diversão ou competição. Neste último caso, o esporte é muito puxado, são no mínimo 3 a 4 horas no gelo, treinando saltos e piruetas. Também é uma modalidade cara por conta dos equipamentos e treinadores.
Qual o seu recado para os leitores do Joca? Foi um grande prazer dividir com vocês um pouco sobre a minha vida e carreira. Beijos. Olha a entrevista dela, que legal, né? Você pode estar entrevistando alguém em casa também. Fazendo perguntas de infância, né? Quando eles eram menores, vocês podem estar perguntando o que eles faziam. Vocês podem estar perguntando para eles. Aí nós vamos fazer a 118. De acordo com a entrevista que você leu, por que Isadora fez história para o Brasil? 2. Por que a patinadora Isadora Williams, mesmo tendo nascido nos Estados Unidos, escolheu competir pelo Brasil nas Olimpíadas de Inverno de Pyeongchang? Vocês vão responder aí. Tá lá também. Numere as perguntas abaixo na ordem em que apareceram na entrevista. Vocês vão ver a ordem lá e vão colocar aqui de 1 a 5. Qual a importância de seu feito na Coreia do Sul? Como começou a patinar? Que dica você daria para quem quer praticar esportes? Quais são os seus ídolos? E que lembrança você vai levar para o Pyeongchang? Vocês vão numerar de acordo com as perguntas. 4. Como as perguntas foram destacadas na entrevista? Hein? Onde a entrevista Isadora Faz História para o Brasil foi publicada? Hein? Aonde foi publicada? Tá aqui embaixo tem, aqui do lado tem, tá? Em sua opinião, praticar esporte é um hábito saudável? Explico para vocês o que é, se é importante. Você gostou da entrevista dada pela Isadora? Seria pra gente estar dialogando lá sobre, né, sobre essa entrevista que aconteceu com ela, que fizeram com ela. É interessante, né, que a gente, se é nosso, né, um ídolo nosso, a gente gosta de saber, né? Se você pudesse fazer uma pergunta a Isadora, o que perguntaria? Vocês podem estar colocando aqui uma pergunta que vocês perguntariam a ela. Na entrevista, Isadora Williams citou a Confederação Brasileira de Desporto no Gelo, CBDG. Faça uma pesquisa no site da CBDG e responda quais são as modalidades de esporte no gelo de que o Brasil participa, tá? Aqui no livro já tem. Então vocês vão estar pesquisando, tá bom? A entrevista é composta das perguntas feitas pelo entrevistador e das respostas dos entrevistados, né? Em geral, elas apresentam um título que indica o tema que será conversado. São publicadas em meios de comunicação, como revistas, jornais e na internet. Há também entrevistas vinculadas na televisão e no rádio. Tá bom, gente? Então, hoje a gente vai parar por aqui, tá bom? Aí, hoje é história, né, em português para vocês fazerem. Até amanhã, tá bom? Um beijo bem grande para vocês, tá?